Você que não veio no domingo passado, nós estamos falando sobre a vida de Abraão. Abraão é um grande personagem da Bíblia, Abraão é um grande personagem da história das religiões. Abraão é tido como um exemplo de fé e de homem religioso por bilhões de pessoas ao redor do mundo, porque 3 das maiores religiões do mundo, pelo menos as 2 maiores religiões do mundo, reconhecem em Abraão uma grande figura da fé. Eu estou falando de nós, os cristãos, estou falando dos judeus, obviamente, e também dos muçulmanos. Essas 3 grandes religiões entendem ser Abraão um grande exemplo de fé. Abraão é uma pessoa muito importante para a religião humana. E para nós cristãos se reveste grande importância também, porque o apóstolo Paulo ensina que nós somos descendência de Abraão também. Nós somos espiritualmente filhos de Abraão. E ao olhar para esse homem, que o texto bíblico em Hebreus diz ser um exemplo de fé, ao olhar para esse homem que conseguiu crer com tamanha força, conforme nos ensina o apóstolo Paulo aos Romanos, ele esperou contra a esperança, ele fez algo que quase nenhum de nós faria, decidir largar tudo que tinha e ir para uma terra prometida, sem saber que terra é essa. Ao tomar atitudes assim, Abraão nos ensina lições preciosas a respeito de quem nós somos. Nós estamos estudando a história de Abraão, porque desde o início do ano, em alguns meses intercalados, nós estamos estudando o livro do Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos, e se a gente continuar intercalado assim, vai demorar uns 3, 4 anos para a gente terminar, mas não tem problema, né? E a partir do capítulo 12 de Gênesis, a gente começa com a história desse homem chamado Abraão, que, como você vai ver na sua Bíblia, ainda se chamava nesse momento Abrão, que significa pai exaltado. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 10, e nós vamos ler até o verso 4 do capítulo 13. Hoje a gente vai falar da viagem de Abrão ao Egito, pecado e arrependimento. A viagem de Abrão ao Egito. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. E quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Sarai significa princesa, era uma princesa, a mulher de Abrão. Ele disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas do Neguebe até o Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Que o Senhor nos edifique com a leitura e com a proclamação da sua palavra. Irmãos, que texto fantástico esse texto. Eu sou suspeito para falar que eu tenho que falar bem de Gênesis, né? É porque eu estou pregando em Gênesis, né? Mas que texto fantástico esse que nós lemos. Abrão, este exemplo da fé, a Bíblia toda fala de Abrão. Abraão é o suprassumo, é aquele camarada que sabe seguir a Deus, que sabe experimentar a vida com Deus. Esse homem errava como a gente erra também.
Esse homem pecava como a gente peca também. E não é bem sobre isso que eu vou falar nessa noite, mas veja que interessante, logo de cara, quando nós lemos um texto como esse, nós percebemos que caminhar com Deus, caminhar o relacionamento de fé com Deus, não significa necessariamente ser perfeito, ou melhor, não significa ser perfeito. Nenhum de nós consegue a perfeição aqui na terra. Um dia nós seremos perfeitos como nosso Pai é perfeito. Um dia nós seremos perfeitos. Meu irmão, tem que se empolgar com isso. Um dia nós seremos perfeitos. Mas agora nós não somos. Nós não somos perfeitos. Nem Abraão, que então se chamava Abrão, grande exemplo de fé, nem ele era perfeito. Ele errou, ele pecou. Eu não sei se você percebeu bem o que aconteceu aqui. Abrão chegou na terra prometida. Abrão fez o mais difícil, que foi abandonar a sua terra. Nós vimos isso no domingo passado. Abandonar a sua terra, abandonar a sua parentela, abandonar a casa dos seus pais e ir para um lugar que ele nem sabia qual era. Deus falou: larga tudo que você tem, larga todos os seus hábitos e teus costumes e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. É duro não saber para onde se vai, é duro. Ontem, por exemplo, né, eu teve a confraternização do coral, né, lá em Jarinu. Aí estava assim, Rua das Perdizes, Jarinu, né? E eu falei, eu vou lá. Estava cansado, madrugou, mas falei, eu vou lá. Vou lá por 2 motivos, porque eu amo, por 3 motivos, porque eu amo o coral, porque eu amo os irmãos do coral, e porque eu amo o churrasco, né? Então, eu falei, eu preciso ir lá, né? E fui. Aí já começou eu escolhendo o caminho errado, né? Eu fui pela Fernão Dias e fiquei mais de 1 hora parado na Fernão Dias, para começar, né? Fiquei ali parado, bem dizendo ao Senhor, ali para não fazer coisa pior, né? Então ali, louvando ao nosso Deus no trânsito, dizendo, por quê? Por que isso, Deus? Por que essa aprovação, né? E passei o pedágio, falei, eu vou entrar, pegar o retorno, vou entrar aqui por Mariporã, né? E entrei por Mariporã, e todo mundo estava tendo a mesma ideia que eu, todo mundo estava tendo, né? A mesma ideia, fugi, então mais trânsito ali, né? Depois de muita luta, meu irmão, muita luta, o GPS me levou aonde? Na Rua das Perdizes, em Jarinu. Que bênção, né? E eu comecei a procurar. Falei, onde estão esses benditos desses irmãos? Já estava desesperado, de fome, né? E procurando. E rodei, fui até o começo da Rua das Perdizes, nada. Fui até o final da Rua das Perdizes, nada. Eu não encontrei nem algumas perdizes lá, pelo menos, né? Poderia encontrar, fazer um churrasco, nada. E eu ligo para o presbítero Misael, onde você está? Ele, na Rua das Perdizes. Eu falei, não é possível, não é possível. Você está invisível, não sei o que você está. Tem uma porção de carro na sua frente. Eu falei, meu, não tem carro nenhum nesse lugar aqui, não tem. Eu falei, tem alguma coisa errada. Perguntei para a senhora, que rua é essa? Rua das Perdizes. Eu falei, não é possível. Liguei, mas eu estou na Rua das Perdizes. Não está. Depois de muita luta, irmãos, de ir para um lado, ir para o outro, eu liguei para o Felipe, pedi alguma coisa ali perto. Ele falou, pergunta sobre tal lugar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui para um rapaz assim, falei, meu querido, por favor, me ajuda, eu estou desesperado de fome, quase morrendo aqui. Tem 2 pessoas aqui nesse carro, me ajuda. Onde é tal lugar? Aí ele falou, é lá para o outro lado, depois da estrada você vai lá para o outro lado. Eu falei, mas não faça isso. Me falaram que era a Rua das Perdizes. Ah, é porque tem 2 Ruas das Perdizes aqui. É por causa disso. Todo mundo erra quando vem aqui. Ah, então tá bom. Meu irmão, é duro você não conseguir chegar no lugar onde você quer chegar. É muito duro, né? É uma desgrama isso, né? Deus chega para Abraão e fala, sai de onde você vai. E não tinha GPS, não tinha nada disso. E vai para a terra onde eu vou lhe mostrar. E Abraão faz isso, que era o mais difícil. Caminha sem saber qual é a direção, esperando a orientação de Deus. E Deus orienta Abraão. E ele chega até a terra prometida. E Abraão não era nenhum jovenzinho, ele tinha 75 anos. E ele vai com toda aquela dificuldade, enfrenta tudo aquilo, vai até a terra prometida e chega, faz o mais difícil. E aí o que acontece? De repente, acontece um período de grande fome na terra prometida. E o que Deus tinha dito para Abraão? Essa é a terra que eu vou dar para você. Eu vou fazer o seu nome grande. Você vai ser próspero. Mas quando teve a primeira dificuldade, Abraão resolveu desobedecer a Deus e sair da terra prometida. Abraão resolveu descer até o Egito. E meu irmão, guarde isso no seu coração. Nunca é boa coisa descer até o Egito. Porque no Egito há escravidão.
E uma escalada de erros, uma sucessão de erros começa a aparecer. Primeiro, Abraão decide abandonar as promessas do Senhor e descer até o Egito. Depois ele olha para Sarai. Eu já falei para você que Sarai era velhinha, né? Mas era uma gata, né? Diz o texto bíblico, eu não sei, meu irmão, não sei. Se alguém descobrisse qual é o segredo de Sarai, ia ganhar rios e rios de dinheiro na indústria estética de hoje em dia, né? Porque ela é velhinha, mas Abraão olhou para aquela mulher e falou: Sarai, é o seguinte, olha a minha idade, olha a minha lata. Falou: estou vendo, olha você agora aí. Você é um mulherão. Os egípcios vão olhar para você e falar: mata esse velhinho agora que eu quero ficar com essa mulher. Eu vou morrer aqui. Então o que você faz? Você fala que é minha irmã. E você sabe que Abraão era tão... Olha como é que ele era. O texto bíblico vai ensinar mais tarde que ele contou uma meia verdade, porque Sarai era meia irmã dele. Era filha do mesmo pai, mas não era da mesma mãe. Não pergunte por que naquela época esse pessoal fazia isso, né? Mas enfim, era meia irmã dele. Você fala que é minha irmã, e aí o povo não vai me matar. Aí eles podem até levar. Imagina a cara de Sarai escutando isso. Aí se eles te levarem lá, não tem problema não, pelo menos eu fico vivo, né? E o que eles fizeram? Levaram. Chegaram e falaram assim: meu irmão, quem é aquele velhinho ali? Ah, é Abrão. Tudo bem, mas quem é aquela gata do lado dele? É Sarai, mulher dele. É mesmo? Quem que é essa mulher aí? E Abrão, muito corajoso, querendo defender a honra da sua esposa, o que ele falou? Ah, é minha irmã, pode levar. O povo olhou e falou: já que é assim, falou: Faraó, é o seguinte, encontrei uma gata para o seu harém, chama Sarai, ela é muito bonita, ela tem uma pele bela, tem cabelos assim, quando bate um vento os cabelos fazem, ela é demais, né, aquela mulher, e ela ia cair muito bem no seu harém. Eu falei: então manda trazer essa mulher aqui. E aí o pessoal chega até Abrão e fala para ele: é o seguinte, Faraó está querendo levar a sua mulher, me dá ela agora. Ou melhor, a sua irmã, né? Está querendo levar a sua irmã, me dá ela agora. E Abrão, querendo defender a honra da sua esposa, o que falou? Ah, pode levar. Pode levar. E Abrão começou a ganhar uma porção de presente, né? Começou a ganhar uma porção de presente do Faraó, até que Deus mandou pragas para Faraó, porque é assim que Deus faz para levar o seu povo. Mais tarde essa mesma história vai se repetir, só que com o povo indo até o Egito. Deus mandou pragas a Faraó. Faraó falou: alguma coisa está acontecendo aqui. Por que a gente está com doença? Por que a gente está com problema? Vamos ver quando começou isso aqui. Ah, começou nesse dia. E o que aconteceu nesse dia? Ah, foi o dia que a gente trouxe aquela mulher para cá. Ele: opa, já sei o que aconteceu. Mulher, fala a verdade, quem é você? Sarai já devia estar muito injuriada. Falou: eu sou mulher daquele velhinho que falou que eu sou irmã. Pode ir lá e chamar ele aqui. Faraó chama Abrão e dá-lhe uma chamada verdadeira nele, né? Como é que você faz um negócio desse? A gente está aqui todo cheio de praga por causa disso. Você é louco? Você é louco, rapaz? Vai embora daqui agora. E Abrão foi embora e voltou para o lugar de onde não deveria ter saído. Pecado e arrependimento na viagem de Abrão até o Egito. Essa história é fantástica, porque ela mostra que mesmo os grandes homens de Deus, mesmo as grandes mulheres de Deus, se não vigiarem, vão cair e vão pecar. Ninguém é isento do erro, ninguém é isento do pecado. Primeira lição que eu queria compartilhar com você é que afastar-se de Deus é aproximar-se do pecado. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais perto do pecado eu fico. Quando você lê os versículos anteriores, como a gente fez na semana passada, você vai ver que por 2 vezes Abrão constrói um altar e invoca o nome do Senhor. Quando você olha o capítulo seguinte, o capítulo 13, você vai ver que Abrão constrói um altar e invoca o nome do Senhor. Agora, quando você olha para esse período em que Abrão vai até o Egito e volta do Egito, quantas vezes ele construiu um altar? Quantas vezes ele invocou o nome do Senhor? Nenhuma vez. Abrão estava se afastando de Deus. Abrão estava se afastando das promessas de Deus. Deus disse para Abrão: Abrão, essa é a terra que eu te dou. Abrão, este lugar eu dou a você e a tua descendência. Abrão, eu vou fazer o teu nome grande. Abrão, as pessoas no futuro vão reconhecer quem você é pelo que vai acontecer aqui nessa terra. Abrão, fique aqui e veja o milagre que eu vou fazer na sua vida. Quando aconteceu a primeira grande dificuldade, quando aconteceu a fome, Abrão afastou-se das promessas de Deus. Abrão afastou-se do próprio Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a gente se aproxima do pecado. O resultado disso foi mentira, desonra. O resultado disso foi uma vida de integridade jogada ao chão, porque Abrão se afastou de Deus.
Meu querido, quando nós abandonamos a vontade de Deus, nós substituímos essa vontade pela vontade do pecado. Quando nós abandonamos o projeto de Deus para a nossa vida, alguma coisa entra no lugar, e o que entra no lugar é a minha e a sua vontade. Deus diz para você assim: você precisa ser alguém correto no seu trabalho, você precisa ser alguém honesto no seu trabalho. E aí de repente você fala: quer saber, todo mundo engana aqui no meu trabalho, todo mundo arruma um jeito de passar a perna aqui no patrão, e todo mundo está enriquecendo, e só eu estou ficando pobre. E aí você está se afastando de Deus. Aí o que você pensa? Bem, como eu deixei a vontade de Deus de lado, eu vou colocar agora a minha vontade. Eu vou fazer como todo mundo está fazendo. Eu vou passar a perna no meu patrão, vou pegar um dinheirinho aqui, vou fazer alguma manobra escusa aqui, e vou ficar tão rico como eles estão. Sabe o que você está fazendo? Você está substituindo a vontade de Deus pela vontade do pecado, porque sempre tem uma vontade no seu coração, sempre. Se não é a vontade de Deus, é a sua vontade. E lamento lhe dizer, meu irmão, a sua vontade é pecaminosa, está contaminada pelo pecado. Se a sua vontade for a rainha do seu coração, então você vai cair no erro. Nós só conseguimos abandonar o erro e abandonar o pecado quando nós substituímos a nossa vontade pela vontade de Deus. O pecado nasce quando nós queremos assumir o papel de Deus como Senhor das nossas vidas. O pecado nasce quando nós dizemos para Deus: Deus, o Senhor pode ficar aí, pode deixar que eu resolva os meus problemas, pode deixar que eu resolva a minha situação, pode deixar que eu sou o Senhor da minha vida. Cada vez que você decide que vai ser o Senhor da sua vida, você está dizendo para Deus: Deus, fica aí no seu canto, eu não quero que o Senhor seja o Senhor sobre mim, fica aí, eu te procuro no domingo, quando for lá na igreja, a gente canta uma música bonita, a gente vai se emocionar, eu dou até uma oferta de vez em quando, na notinha pequena de R$2, né? Mas enfim, mas durante a semana eu sou o Senhor da minha vida. Foi isso que Abrão fez. Abrão viu: estou com fome, o que eu vou fazer? Vou pedir ajuda a Deus? Não, eu vou dar meu jeito, né? Vou dar meus pulos. Está com fome aqui em Canaã? Bem, então eu vou procurar o Egito. Não me importa que lá no Egito as pessoas são pecadoras, não me importa que lá no Egito as pessoas não cultuem a Deus, não me importa que lá no Egito eu não vou ter a oportunidade de estar na presença de Deus. Eu tenho que dar meus pulos, eu sou o dono da minha vida, eu tenho que resolver os meus problemas. E Abrão começa a descer para o Egito, e ele olha para a esposa e fala assim: caramba, eles vão me matar por causa de você. Eles vão me matar por causa de você, Sarai. O que Abrão fez? Abrão voltou para a terra prometida? Foi? Abrão pediu orientação para Deus para ver o que ele tinha que fazer? Foi? Abrão chegou e falou: eu tenho que dar meu jeito, eu tenho que dar meus pulos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um estratagema aqui. Fala que é minha irmã, a gente resolve isso aí, não vai dar problema para ninguém, e ainda vamos sair bem dessa história. Abrão resolveu que ele ia ser o Senhor da vida dele. Abrão resolveu que ele ia resolver todos os seus problemas. E o que aconteceu foi que ele criou mais problemas para ele mesmo. Meu irmão, esse mundo é contaminado pelo pecado, esse mundo é cheio de malícia. Só tem um jeito de você encontrar a vitória nesse mundo: abrindo mão da sua vida e fazendo com que Deus seja o Senhor da sua vida. É o único jeito. Mas cada vez que você se afasta de Deus, você se aproxima do pecado. Então, meu querido, ao invés de carregar o peso de fazer tudo por si mesmo, escolha obedecer a Deus. Ao invés de trazer sobre os seus ombros a carga de ser o dono da sua própria vida, diga para Deus: eu abro mão da minha vida, e eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu lembro de um cântico que a gente entoava vários anos atrás, eu não sei se cantava aqui na igreja, que ele é entoado na primeira pessoa, como se fosse Jesus Cristo dizendo para nós, e ele diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Veja o que Deus está dizendo para você: é meu, somente meu, todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. E como a gente inverte as coisas, a gente quer resolver as coisas pelas nossas próprias mãos, a gente acha que tem a capacidade, o poder, a força de dar cabo das situações com o nosso próprio carisma, com a nossa própria inteligência, e nós somos limitados. Ensina a palavra do Senhor: desafeiçoado, pobre, cego, nu. Esse é o retrato
de nós mesmos. Nós somos incapazes de encontrar a vitória pela nossa própria força. Mas, meus irmãos, quando nós abrimos mão de sermos o dono da nossa própria vida e dizemos: vem, Senhor, toma o teu lugar, faz o reinado no meu coração, seja o Senhor da minha vida, aí, meus irmãos, nós somos mais do que vencedores, porque, como aprendemos no último domingo, o próprio Deus, o Senhor dos exércitos, assume a nossa guerra, assume as nossas batalhas e luta por nós. E agindo Deus, quem impedirá? Você consegue entender isso? Enquanto você teimar em querer ser o dono da sua vida, enquanto você teimar em querer resolver as coisas do seu jeito, enquanto você teimar em querer dar você mesmo o rumo da sua caminhada, você vai acabar se afastando de Deus e indo para o Egito. O projeto de Deus para nós, olha que coisa fantástica, o projeto de Deus para nós é descansarmos na vontade dEle, é fazer com que Ele haja através de nós. O apóstolo Paulo falou isso uma vez, ao se referir a Jesus Cristo, de uma maneira radical. Ele disse: já não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vivo. Eu deixei há muito tempo de querer ser o dono da minha vida, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vive em mim, eu não sou o dono da minha vida. Ao invés de carregar esse peso, de fazer tudo por você mesmo, escolha obedecer a Deus. Ao invés de se desesperar em meio às suas lutas, descanse nas promessas do Senhor. Você está passando por fome na terra prometida hoje, meu irmão? Está passando por fome? Não desça para o Egito, não desça para o Egito. Permaneça no lugar onde você está. Porque se for necessário, Deus dará ordem aos seus anjos para te alimentar. Não desça ao Egito. Quantas vezes essa é a nossa atitude? A gente está na igreja, tudo bem, a gente vem e louva ao Senhor. Quando o calo começa a apertar, quando as situações começam a se tornar perigosas, quando a gente começa a ter problemas na nossa vida, a gente se afasta de Deus. A gente se afasta da comunidade dos santos. A gente sai da igreja, já quer saber, esse negócio de ser crente não está adiantando não. Eu entrei na igreja, fui lá, batizei, deixei o homem jogar aquela água na minha cabeça. Ainda bem que era igreja presbiteriana, se fosse batista eu ia mergulhar, o negócio ia ficar mais complicado ainda. Deixei o camarada jogar uma água na minha cabeça, quer dizer, fui lá, fui recebido, não fiquei rico, né? Depois que eu fui batizado, joguei 3 vezes na Mega Sena, não fui sorteado, né? Eu orei antes de jogar, falei: mostra-me os números agora, pai. Aí fui em Salmos, eu ia botando o dedo, cada número que eu achava de Salmo eu jogava. Salmo 32, bom, 32. Salmo 23, não adiantou nada. Eu joguei, pastor, meu salmo predileto, joguei Salmo 23, joguei, e não aconteceu nada. Você está tentando resolver as coisas do seu jeito. Você está tentando resolver as coisas do seu jeito. Faz 2 coisas, por favor. Para de jogar, para de jogar, né? E em segundo lugar, confie nas promessas do Senhor, confie nas promessas do Senhor. O Senhor Deus disse para você: eis que estou convosco até o fim dos séculos. O Senhor disse isso para você, Ele estará com você em cada momento da sua vida. Não desça para o Egito, meu irmão, não abandone a Deus. Não se afaste das promessas do Senhor. Não faça como Abrão, por favor, porque o pecado é uma terrível força de destruição. O pecado é terrível. Geralmente, a Bíblia ensina isso, geralmente a gente peca e vai cada vez pecando mais, e vai cada vez pecando mais, e quando se percebe, aquilo se tornou uma coisa terrível e grandiosa. Pecado é uma terrível força de destruição. Tudo começou com um jeitinho de escapar da fome. Tudo começou com desobedecer ao mandamento do Senhor de ficar naquela terra. E as coisas foram piorando. E de repente a gente desce para o Egito agora. A gente escolhe o pior lugar. De repente a gente para de louvar ao Senhor. De repente a gente mente para poder escapar de uma situação. De repente eu dou a minha mulher de lambuja para o outro, desonrando e desobedecendo aquilo que Deus queria que eu fizesse como marido.
um pecado atrás do outro, porque o pecado é uma terrível força de destruição. A gente está falando sobre pecado aqui, pecado é todo afastamento da vontade de Deus. Ou como a gente costuma dizer tradicionalmente, é toda falta de conformidade com a lei de Deus. As pessoas em muitas igrejas não falam mais sobre pecado. Você ouve algumas mensagens na televisão e as pessoas falam sobre prosperidade, as pessoas falam que você vai conseguir um emprego melhor, ou vai sair do seu emprego e vai montar o seu próprio negócio, as pessoas falam que você vai ganhar um carro novo, as pessoas falam que você não vai ter doença, as pessoas falam que vai ser muito legal, que a igreja vai ser muito legal, e as pessoas deixam de falar sobre pecado. As pessoas deixam de falar do poder destruidor do pecado. As pessoas deixam de falar que Deus tem um projeto para nós, e sempre que nós nos afastamos desse projeto, nós estamos caindo em pecado, porque nós estamos errando o alvo. Alguém lembra qual é a palavra em grego no Novo Testamento para pecado? Alguém lembra? Oi? Amartia. Você vê que a gente tem exímios conhecedores de grego aqui nessa igreja. Pensando o quê, né? Sabe por quê? Porque esse povo vem no estudo quarta-feira, meu irmão. Para você responder uma pergunta que eu fizer numa outra quarta, você tem que vir no estudo quarta-feira também. Amartia é a palavra lá no grego, no Novo Testamento, usada para designar pecado. Você sabe o que significa amartia? Errar o alvo. Profundos conhecedores de grego aqui, esse pessoal. Errar o alvo, é isso. É o que o arqueiro fazia quando ele mirava com a sua flecha um alvo, lançava, retesava o arco, soltava, lançava a flecha e ela não alcançava o alvo. Isso é pecado, hamartia. O alvo é a vontade de Deus para mim, o alvo é a lei de Deus para mim. Sempre que eu desobedeço essa lei, sempre que eu escapo dessa vontade, eu caio em pecado. E meu querido irmão, minha querida irmã, o pecado é um monstro insaciável. Ele nunca se contenta com o que tem, ele sempre vai querer mais de você. Tudo começa, marido, com você chateado com a sua esposa e abrindo, a gente estava conversando hoje na escola dominical de manhã, você abre uma página de notícias, globo.com, e não sei porque cargas d'água aparecem uns 4 quadrinhos com mulher de biquíni ali, não sei porque cargas d'água, e biquínis assim, de tamanhos inenarráveis, né? Que fazem lembrar aquela canção do biquíni de bolinha amarelinho, tão pequenininho, que na palma da mão se escondia, né? É assim, o camarada abre para ver notícia e de cara, pum, aquela mulher ali, notícia extremamente relevante, paniquete, resolve fazer, não sei o que, eu falei, mas peraí, você está querendo ver sobre a Síria, está querendo ver se não sei o que, e aparece aquela Síria ali na sua frente. Tudo começa assim, eu estou brigado com a minha esposa, pum, abri ali na internet, eu vou só clicar nessa página aqui, eu quero ver essa notícia profundamente relevante do tamanho do biquíni dessa mulher. Começa assim, pum. Só que o pecado é um monstro insaciável. Daqui a pouco aquilo não te contenta mais. Você fala, ninguém está vendo mesmo, eu vou acessar uma página pornográfica aqui, eu vou ver umas fotos de mulheres aí ao natural, né? Beleza, pá. Só que o pecado é insaciável. Daqui a pouco você fala, eu quero assistir alguns filmes aqui, tem umas coisas que a minha esposa não faz comigo, eu vou ver aqui nesses filmes aqui. Pum. Só que o pecado é insaciável. Aí você diz assim, vou bater um papo com algumas mulheres aqui, a gente está só pela internet, não tem problema mesmo. Bom, começa a trocar ideia. Só que o pecado é insaciável. Eu vou marcar com ela só para bater um papo, a gente vai sair para conversar. E aí quando você menos percebe, você está jogando no chão a honra do seu casamento, do seu matrimônio, porque um dia você ouviu a voz do pecado. Você entende o que eu estou dizendo? Aí aquela criança foi criada aos pés do Senhor. Aquela criança aprendeu desde pequeno que deve obedecer aos pais. Aquela criança aprendeu desde pequeno que deve honrar ao Senhor, porque aprendeu isso na casa do Senhor. Aí ela vai para a escola e começa a sair da influência dos pais. Começa a ter outras vozes que a ensinam. E aí alguém diz aqui assim para ela, a gente vai para aquele menino, a gente vai ter um jogo aqui depois da aula, vamos para lá.
O menino fala, pô, mas meu pai falou que eu tenho que ir para casa. E aí um coleguinha diz assim, não, você fala que teve um trabalho aqui, você teve que ficar até mais tarde aqui. Fala que ficou para o trabalho. Aí a criança para, opa, é mesmo, né? Meu pai não vai desconfiar. Aí vai e fala isso, fala, pai, ó, vou ter que ficar na escola até mais tarde, porque vai ter um trabalho aqui. E o pai confia, né? Bom, ali, joga o seu futebol. Só que o pecado é insaciável, né? E daqui a algum tempo, a turma chega e fala assim, olha, a gente vai sair num sábado à noite aí para uma baladinha. E o camarada diz assim, poxa, mas meus pais não deixam aí. Não, você fala que vai dormir na casa de um amigo aqui, que a gente vai jogar PlayStation até tarde, né? Ele, beleza. E fala, pai, vou ficar aqui na casa de fulano de tal, a gente vai jogar PlayStation. O pai, não, tudo bem. Aí você vai lá para a baladinha. Só que o pecado é insaciável. E de repente um dia você está na sua casa, seu pai fala com você uma coisa que você não gosta, sua mãe fala com você uma coisa que você não gosta, você vai e bate a porta na cara dele, né? Fala, eu te odeio. Aquela coisa, sabe como é que é? Só que o pecado é insaciável. E um dia alguém vai te oferecer droga, e mesmo você tendo ouvido o que teu pai falou o tempo todo, você vai lá e vai provar aquilo ali. Vai começar com a maconha, depois vai provar cocaína, depois vai ficar no meio da rua, jogado, afundado pelo crack. Pecado é um monstro insaciável, ele sempre vai querer mais de você. Pecado é terrível, meu irmão. Abraão foi indo numa escalada de erros, numa sucessão de erros, e a situação ficava cada vez pior, porque num primeiro momento ele resolveu ouvir a voz do pecado. Então, meu querido, não duvide do poder destruidor do pecado, não duvide desse poder. Não ache que o pecado é uma coisa simples. O pecado é a principal arma nas mãos do diabo. E o diabo, inimigo de nossas almas, ele veio aqui apenas para roubar, matar e destruir. Não brinque e nem negocie com o pecado. Não ache que você vai conseguir aguentar o tempo que for. Para os jovens aqui, especialmente, que estão namorando e não são casados ainda, né? Não brinque nem negocie com o pecado. Não, vamos ficar aqui no cantinho, não, beleza, tem ninguém olhando, a gente pode trocar aqui uns beijinhos, e pá, não tem problema, dá uma agarradinha mais forte aqui, né, vai lá e aquela coisa toda. Não, é só uma arrocha de leve, né? Não tem problema não. Não brinque nem negocie com o pecado, meu irmão, não brinque. Pastor, eu aguento. Você não aguenta nada, você não aguenta nada. Nenhum de nós aguentamos lutar contra o pecado. O pecado é mais forte que a gente. Pastor, eu vou sair com os meus amigos aqui, a turma ali vai puxar um baseado, mas eu vou puxar umzinho só para ver como é que é, né? Meu irmão, não brinque nem negocie com o pecado, daqui a pouco você vai estar afundado no erro. Mulher, pastor, meu marido, não aguento ele, não aguento, pastor, meu marido é terrível, meu marido não se cuida, pastor, fica aqueles cabelos tudo desgrenhado, é terrível, pastor. Ele está ficando careca, pelo menos dá um jeitinho no cabelo que tem, pelo menos não é. Está engordando, a barriga vai caindo. Esse dia ele botou a calça, pastor, e veio aquela gosma de gordura assim por cima da calça. Meu marido briga comigo, não me dá atenção. Mas, pastor, eu tenho um amigo no trabalho, ele é tão legal. A gente está almoçando junto todo dia. Ele é um amigão, pastor, ele é um amigão. E ele sim, ele já falou para mim, como é que pode seu marido fazer isso? Você é uma mulher bonita, como é que pode seu marido fazer isso? Você é uma mulher interessante. Olha, eu vou dizer para você, não tem nada a ver com isso. Se eu fosse seu marido, eu te tratava que nem uma princesa. Pastor, aquele meu amigo é tão legal, abandone esse seu amigo, meu irmão. Não brinque, nem negocie com o pecado. Mas o pecado é um monstro insaciável. Lute contra o pecado com todas as suas forças, se você quer se manter no centro da vontade de Deus. Lute para se manter puro. Eu li uma vez uma experiência que o John Piper contou, um pregador norte-americano, eu achei tão interessante. Ele disse que estava num museu em Nova York, e quando ele olhou um grande corredor que ele tinha que passar, para ir de uma ala a outra daquele museu, estava uma exposição
de fotos de mulheres nuas, uma exposição. E ele olhou assim de leve, viu do que se tratava, viu a exposição. Ele disse que na mesma hora o velho homem falou para ele assim: pô, dá uma olhada, né? Vê aí. E ele conta que falou diabo, eu estou percebendo qual é a sua, mas eu não vou te dar o gostinho de me vencer. Eu vou passar aqui esse corredor e não vou olhar para o lado, né? E ele passou o corredor inteiro, com vontade, né? Mas sem olhar para o lado. Quando ele chegou do outro lado do corredor, ele falou assim: diabo, você não me venceu, porque o Espírito Santo que habita em mim é mais forte que você. Lute contra o pecado com todas as suas forças, mesmo que seja algo que você considera simples. Ah, mas não tem problema, isso aqui não vai ter dificuldade nenhuma. Lembre-se disso, meu irmão. Se você esquecer tudo que eu falei hoje aqui, lembre-se: pecado é um monstro insaciável. Abraão sentiu isso na pele, viveu isso na pele. Um abismo chama outro abismo, diz a Escritura. Lute contra o pecado com todas as suas forças. E aí o que acontece com Abraão? Cai em desgraça. Peca, erra, vê a sua moral sendo jogada abaixo, é repreendido pelo faraó, é repreendido por um pagão. Olha que cena terrível. Abraão, o servo do Senhor, o exemplo de fé, aquele que conhece a Deus, toma-lhe uma chamada de um homem que não conhece a Deus, toma-lhe a chamada de um homem que adora falsos deuses. Olha que vergonha Abraão passou, que desgraça. Mas somente Deus pode transformar desgraça em graça. Somente Deus pode fazer isso. E é isso que Deus faz com Abraão. No final das contas, apesar do seu pecado, apesar do seu erro, no final das contas, Abraão ainda sai rico do Egito. Porque Deus transforma desgraça em graça. Ele é capaz de fazer isso. Nós erramos, nós somos pecadores, nós muitas vezes nos esquecemos de que o pecado é um monstro insaciável e ouvimos a voz do pecado. Mas meu querido, louvado seja o Senhor por isso. A última palavra não precisa ser a palavra do pecado, a última palavra pode ser a palavra da graça. E Deus pode transformar a sua desgraça em graça. Deus pode transformar a sua queda em erguer-se. Deus pode transformar a sua derrota em vitória. Deus pode fazer isso, meu irmão. Então eu preciso de graça, pastor, eu preciso de graça. Eu estou fazendo as coisas erradas, eu preciso que Deus faça isso na minha vida. Deus pode começar a fazer? Pode. Deus pode começar a fazer isso hoje. E sabe qual é o primeiro sinal da graça divina? O primeiro sinal da graça de Deus é a disciplina divina. Esse é o primeiro sinal da graça dele. Quando você erra e Deus quer te curar, sabe o que Deus faz com você? Deus disciplina você. É isso que Ele faz. A gente fala da graça de Deus, mas acha que a graça é barata. Lembra que falamos isso no domingo passado? A gente acha que a graça de Deus é barata. A graça de Deus não é barata, a graça de Deus é caríssima, custou o sangue de Jesus Cristo na cruz. Não abuse de Deus, meu irmão, não abuse, não faça isso, por favor. Ah, Deus é misericordioso, Ele é bondoso, Deus é gracioso. Eu sei que eu pequei, mas é uma pecadinha de leve, né? Deus não vai ligar para isso não, né, meu irmão? Lembre-se, quando você pensar isso, lembre-se de um versículo da Escritura. Não é Deus é amor, não é porque Deus amou muito de tal maneira, deu seu Filho unigênito, é aquele que diz assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não sei quanto a você, eu já caí nas mãos do Deus vivo, e é terrível, meu irmão. Eu já escolhi fazer as coisas do meu jeito, e Deus me pegou e me sacudiu de um lado para o outro. Sabe por quê? Porque como a gente cantou agora há pouco, Deus me ama, e o primeiro sinal da graça é a disciplina de Deus. Sabe como é que Abraão começou a transformar, sabe como Deus começou a transformar a vida de Abraão? Usando o faraó para repreendê-lo. Foi assim que Deus começou. Abraão, vem cá, você é louco? Você me manda a tua mulher dizendo que é tua irmã, e aí você me dá a sua mulher?
Você é louco? Quem é você? É você que diz que segue a Deus? É você que diz que caminha com Deus? E aí você faz isso e traz praga aqui para o meu reino? Um dia Deus falou para você que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Um dia Deus falou para você que todo mundo ia receber bênção, que você ia trazer bênção para todo mundo. E o que é que você está trazendo para mim? Você está trazendo maldição. Você é louco, Abraão. Você acha que era Faraó que estava falando com Abraão? Deus estava falando com Abraão usando Faraó. Deus estava repreendendo Abraão. Deus estava dizendo para ele: Abraão, eu não mandei você continuar na terra prometida, o que é que você está fazendo aqui no Egito? Abraão, eu não disse que eu faria o seu nome grande, por que que você escapou do lugar onde você deveria escapar? Primeiro sinal da graça é a disciplina. Não tenha medo da disciplina. Você está sofrendo algo hoje, situações que são complicadas para você, você está passando por sofrimento. Entenda que Deus está trabalhando para te resgatar. Porque o nosso sofrimento pode ser revertido em nosso benefício. Pastor, eu não entendo porque eu estou sofrendo. Deus entende, meu irmão. Deus entende. E pode ser que haja um propósito de Deus na sua vida. Quem sabe Deus não esteja usando isso para te tratar, para te fazer uma pessoa melhor, para te deixar mais capaz de enfrentar situações assim no futuro. Quem sabe Deus não esteja te curando, permitindo que você passe por algumas situações para poder descobrir qual é o propósito dele para a sua vida. Você acha que o que eu estou falando é algo que não faz sentido? Se você tiver oportunidade, leia Eclesiastes capítulo 7. Hoje a gente fez uma reunião com a diretoria dos adolescentes, o Marcinho citou um dos versículos desse capítulo, Eclesiastes capítulo 7. Você vai ver coisas interessantes ali. Por exemplo, Eclesiastes, não precisa abrir, eu vou ler para você. Eclesiastes 7, versículo 3, diz assim: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Está vendo o que a Bíblia diz? Muitas vezes é quando a gente enfrenta o sofrimento, quando a gente enfrenta a luta, é que o nosso coração amadurece e fica melhor. Às vezes a gente enfrenta problemas, a gente enfrenta dificuldade e diz para Deus: Deus, me livra desse problema, me livra dessa dificuldade. E você pode fazer isso, você é filho de Deus, você tem livre acesso a Ele, mas de repente Deus está dizendo para você: eu estou permitindo que você passe por esse problema, eu estou permitindo que você passe por essa dificuldade, porque eu estou transformando a sua vida através desse sofrimento. Eu estou te fazendo uma pessoa melhor. Você está com tristeza no rosto, mas o seu coração está se tornando cada vez mais forte. Deus transforma a desgraça em graça. O maior exemplo disso é a morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo na cruz é o maior sinal da desgraça que se transforma em graça. Aquele homem que não tinha pecado, Deus feito gente, preso numa cruz, ele é o maior exemplo da desgraça que se transforma em graça. A dor de Cristo, o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo foi o caminho para a nossa vitória. Deus pode transformar a sua desgraça em graça. Deus pode fazer isso. O salmista se alegra na presença de Deus e diz: tu mudaste o meu lamento em festa. Tu cingiste o meu pranto de alegria. Deus pode fazer isso com você. Este é o Deus que diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus pode transformar a sua desgraça em graça. Ele pode fazer isso. Mas, mais do que isso, só Ele pode fazer isso. Pastor, eu estou em pecado. O Senhor está falando aí, eu estou me identificando com Abraão, porque eu também errei. Eu também errei contra Deus. Eu caí, pastor. O que eu faço agora? Meu irmão, ainda que você tenha caído, a graça de Deus pode transformar a sua vida. A graça de Deus pode mudar a sua vida. Eu sempre costumo dizer aqui: não importa como começou a sua história, importa como vai terminar a sua história. Não fui eu que inventei isso. Eclesiastes capítulo 7, verso 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Não importa como começou, importa como vai terminar. Você está em pecado hoje,
você errou contra Deus, acredite, olha aqui para mim, acredite, Deus preparou essa noite, Deus preparou esse culto para transformar a sua desgraça em graça, para transformar o seu coração, para perdoar o seu pecado, te fazer uma nova pessoa. Ele preparou essa noite para você. Mas como é que eu faço isso, pastor? Como é que Deus faz isso na minha vida? E eu quero encerrar a nossa conversa nessa noite compartilhando a última lição desse texto. O caminho da transformação é o arrependimento. O arrependimento é esse caminho. Você quer assistir a mudança na sua vida, você quer assistir a transformação na sua vida, o arrependimento é o caminho da transformação. Eu acho esse texto, como eu disse para vocês, fantástico. Olha comigo, você está aí com Gênesis 12 aberto? Veja bem, vai um pouquinho antes do versículo que a gente leu para iniciar hoje, tá? Veja lá no verso 7, achou aí? Gênesis 12, 7, dá um amém também aí junto com a irmã Eva, quem achou? Amém, isso, para não deixar ela sozinha. Gênesis 12, verso 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra, terra prometida. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aí ele foi procurar um lugar melhorzinho ali na terra prometida, versículo 8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, com Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Está vendo que história bonita? Abraão está na terra prometida, num lugar que ele achou muito joia, com Betel de um lado, com Ai de outro lado, e ali ele edifica um altar e invoca o nome do Senhor. O que ele faz 2 versículos depois? Quando tem fome, ele abandona aquele lugar e vai para o Egito. E aí passa toda essa situação, passa todo esse problema, Deus usa Faraó para repreender a Abraão. Abraão se arrepende. Veja o que diz o capítulo 13, verso 1, acompanhe comigo. Saiu, pois, Abraão do Egito. Lá tinha dito que Abraão tinha saído da sua terra para o Neguebe e depois para o Egito. Agora está dizendo, saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. No verso 3, depois ele fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E o que Abraão faz? Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão fez o caminho de volta. Abraão fez o caminho de volta, isso é arrependimento, meu irmão. Abraão tinha uma casinha na terra prometida, com Betel de um lado, com Ai do outro. Abraão vai para Neguebe, depois Abraão desce para o Egito, peca, erra, cai na presença do Senhor, é repreendido por Deus. E o que Abraão decide fazer? Abraão sobe para Neguebe, volta para sua casinha, com Betel de um lado e Ai do outro, e de novo Abraão invoca o nome do Senhor. Abraão faz o caminho de volta. Isso é arrependimento. O arrependimento é o caminho da transformação. É isso que você precisa hoje, se você quer ter uma vida nova na presença de Deus. Você precisa fazer o caminho de volta. Toda transformação em nossa vida começa dentro de nós. Eu preciso de uma transformação, eu preciso de um casamento novo, diferente, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de uma nova situação financeira. O que você precisa é que o seu coração seja mudado. Isso é o que você precisa. Toda transformação começa dentro da gente. Arrependimento. Eu não vejo mais crentes chorando pelos seus pecados. Que lástima isso, que lástima. Porque o arrependimento está na essência da vida cristã, está no núcleo do Evangelho. O Evangelho de Marcos diz que quando Jesus Cristo começou a pregar o Evangelho, qual foi a primeira palavra que ele falou? Arrependei-vos.
Esta é a essência do Evangelho de Jesus Cristo, essa é a essência da pregação do Mestre. Arrependei-vos, deixe o seu caminho errado de lado, deixe o seu pecado de lado, chore amargamente o seu pecado aos pés da cruz, diga: Deus, teu Filho Jesus Cristo morreu por mim, morreu numa cruz, e ainda assim eu decidi não fazer a tua vontade, mas eu estou aqui, um filho arrependido diante do Senhor. Eu não quero mais errar, eu não quero mais fazer as coisas de forma equivocada. Deus, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Sem arrependimento é impossível experimentar o perdão de Deus. A gente faz oração de confissão na igreja, a gente dobra os nossos joelhos, a gente pede perdão, mas é tudo ritual muitas vezes. A gente nem está prestando atenção naquele momento. Você está ali ajoelhado, na verdade você está pensando: caramba, será que eu deixei o ferro ligado lá em casa quando eu vim, né? Caramba. Você está: caramba, quando é que terminou o jogo? Eu vi sair de casa, estava tanto, coisa e tal. Você está ali ajoelhado. Alguns, quando acaba a oração de confissão, todo mundo levanta e tal, o irmão ajoelhado ainda. Você fala: ele é fervoroso. Não, ele está dormindo, ele pegou no sono enquanto estava orando. Diz que aconteceu isso numa igreja presbiteriana do interior. Tinha um irmão que tinha um poço, né? Mário está rindo, por que você está rindo, Mário? É sério isso. Diz que tinha um irmão que tinha um poço e ele, sabe aquele esquema, né? Joga a cordinha lá embaixo, puxa o poço, o balde com água para poder abastecer a casa, mas numa daquelas brincadeiras arrebentou, puiu aquela corda e perdeu, né? Aí ele foi para o pastor, falou: pastor, você não tem uma cordinha para me emprestar? Não, estou lá, meu. E pastor sempre, né? Pastor só tinha uma corda, olhou para o irmão, olhou para cá e falou: toma mesmo, né? Vai, leva a cordinha, vai lá, né? E o irmão levou. E passou uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e nada daquele irmão devolver a cordinha para o pastor. Mas pastor ali na dele: não, tudo bem. Momento de confissão, meu irmão. O pastor fala: meu irmão, vamos nos ajoelhar, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, e dá bem aquela olhada para o irmão. O irmão nem é com ele, ajoelhou ali, está orando, tá. De repente, pastor, acabou a oração, vamos nos colocar de pé, irmãos. E o que o irmãozinho estava fazendo ali? Ajoelhado. Será que esse irmão é fervoroso? Não, estava dormindo. Aí o que o pastor fez? O pastor deu um grito, né? Falou: acorda! Ele levantou na hora e falou: pastor, vou entregar para o senhor. Eu fiquei esses dias aqui, mas eu vou pegar a corda e vou trazer para o senhor agora. Não briga comigo, não. É assim, às vezes acontece isso, né? O sujeito está ali, oração de confissão, o cara está ajoelhado, é sério. O cara está ajoelhado ali, mas não está nem ligando para aquele momento. Como é que você vai experimentar o perdão de Deus se você não se arrepende do seu pecado? Você consegue entender o que eu estou dizendo? A não ser que você quebrante o seu coração na presença de Deus, a não ser que você se derrame na presença do Pai, a não ser que você diga para Ele: eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que estou caminhando para longe do Senhor, mas eu quero voltar para Ti. A não ser que você faça isso, você não vai ter a vida que Deus quer para você. Arrepender-se é fazer o caminho de volta. É tão bonito esse texto. Eu estava essa semana lendo esse texto, eu me emocionei quando eu li, porque eu olhei para Abraão e falei: Senhor, eu sou Abraão, eu sou esse homem. Muitas vezes eu faço como ele, eu desço para o Egito, mas louvado seja o Senhor, eu posso fazer o caminho de volta. Posso fazer o caminho de volta. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Lembra? O filho abandona o pai, o filho vai curtir a sua vida, e de repente ele se vê no meio de uma situação de desgraça completa, e o que Deus faz com ele? Deus transforma a desgraça dele em graça. Mas sabe quando que Deus faz isso? Sabe quando que ele ganha um anel no dedo? Sabe quando que ele ganha roupas novas? Sabe quando que um novilho cevado é morto para fazer festa para ele? Sabe quando que ele ganha isso? Quando ele faz o caminho de volta para a casa do Pai, quando ele se arrepende. Meu irmão, hoje, abandone os seus pecados hoje e faça o caminho de volta para a casa do Pai, porque hoje pode ser uma noite de transformação na sua vida. Eu louvo a Deus por esses trechos da Bíblia que apresentam esses momentos da vida de alguns homens. Eu louvo a Deus, porque, como eu disse no início dessa nossa conversa, momentos como este da Bíblia nos mostram
que todos nós somos imperfeitos, que todos nós somos sujeitos a erro. O fim é melhor do que o princípio, meu irmão. O final desse culto pode ser melhor para você do que o começo desse culto. O final desse culto pode ser infinitamente melhor do que o começo desse culto. Você que está aí em cima, me ouvindo, acredite nisso. Você que está aí atrás, você que está sentadinho no seu lugar, o final desse culto pode ser melhor do que o começo. De repente você entrou aqui de alguma forma com um peso nas suas costas, um peso das suas escolhas e das suas decisões, e Deus está te convidando hoje a fazer o caminho de volta para o Pai. Deus está dizendo para você hoje: olha, eu vou te corrigir, eu vou mudar o teu caminho, fica tranquilo, a minha correção é melhor para você, mas hoje eu quero que você faça o caminho de volta para mim. Sai do Egito, vai para o Negueb, depois continua subindo, vai para a sua casinha com Betel no ocidente, com Ai no oriente, e ali naquele lugar invoca o meu nome, eu vou transformar a sua vida. Lembre-se das lições que a gente aprendeu com a história de Abraão hoje. Primeiro, afastar-se de Deus é aproximar-se do pecado. Quanto mais longe você está da vontade de Deus e das promessas de Deus, mais chance você tem de pecar. E não se esqueça, o pecado é uma terrível força de destruição. Não negocie, não brinque com o pecado. O pecado é um monstro insaciável que vai querer te consumir cada vez mais. Mas se você já brincou com ele, se você já caiu no pecado, se você já errou, se você já está em desgraça, somente Deus pode transformar a sua desgraça em graça. E como é que Deus faz isso, pastor? O instrumento que Deus usa para fazer isso é o seu arrependimento. O arrependimento é o caminho para a transformação.